Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-IB de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nesta reflexão concatenada entre o Antigo e o Novo Testamento, sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina consoladora. Olhar de foco especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, aqui na nossa série sobre a carta aos Romanos, intitulada Romanos verso a verso. Hoje a nossa reflexão vai dar sequência no terceiro capítulo da carta aos Romanos, no verso de número 7. Eu já convido você a acompanhar conosco aqui a leitura, seja na sua tradução em casa, no livro, seja no aplicativo do celular, ou aqui simplesmente nos ouvindo. Tradução de João Ferreira de Almeida, para o verso 7 do capítulo 3 da carta aos Romanos. O ensino do apóstolo é o seguinte: mas, se pela minha mentira abundou, cresceu mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Para responder a esta pergunta feita dentro do contexto desse terceiro capítulo da Carta aos Romanos, é necessário que a gente faça aqui uma breve recapitulação do que estamos vendo, lendo, aprendendo nesse terceiro capítulo. Paulo está aqui olhando para a situação, a condição em que se encontram os judeus diante de Deus, nesta relação estabelecida de forma especial a partir da aliança de Deus com o povo hebreu em Sinai, quando o profeta Moisés recebe os 10 mandamentos. E aí é estabelecida aquela que chamamos de primeira e grande aliança. O Decálogo vem resumir e sintetizar toda uma tradição, desde a época dos chamados patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, assim como tudo aquilo que antes disso, em vários povos, línguas e nações, fora revelado, ainda que a um pequeno grupo de iniciados, que acobertavam esse ensinamento sob a vestimenta do simbolismo, do ritualismo. O povo hebreu tendo sido aquele que primeiro publicamente declarou o culto ao Deus único, por isso mesmo tem a primazia, tem o primeiro lugar historicamente nessa aliança como aquele processo pedagógico sequencial para nos interligar com o Pai, ao mesmo tempo em que nos revela o nosso mediador, o Messias aguardado e prometido em todas as antigas escrituras pelos profetas, e que na figura de Jesus corporifica-se entre nós, representando como Cristo pensamento, expressão e manifestação da vontade de Deus, junto à humanidade da Terra. Entendendo isto, então, Paulo caminha adiante aqui no terceiro capítulo da Carta aos Romanos para tratar a respeito da relação do judeu com Deus por meio da lei, por meio da Escritura, por meio daquele entendimento dos mandamentos que lhe foram dados como forma de conduzir o seu entendimento, purificando, santificando as suas ações e os seus pensamentos para que, enfim, ele possa se fazer digno de estar, de fato, na presença de Deus, sendo não apenas um ouvinte da lei, mas um praticante dela. Lógico que estendemos isso para fora do âmbito geográfico, da etnia. Não estamos falando que o povo hebreu,
Israel, os judeus apenas e tão somente, estão debaixo dessa necessidade. Essa é a necessidade do gênero humano, dentro ou fora de Israel. Paulo está tratando em conjunto essas duas questões. Mas, para não fugir ao contexto, aqui a conversa é com os judeus. Até porque a intenção do apóstolo, judeu, homem, portanto, que está dentro deste âmbito das tradições hebraicas, que conhece profundamente as questões das leis e dos profetas, pois esse mesmo Paulo está dando, por assim dizer, um puxão de orelha de sua raça. E aqui o questionamento, portanto, a pergunta retórica do 7º verso, é uma forma de, mais uma vez, fazer um chamado de consciência. Retomemos o texto. Paulo afirma desta forma: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, portanto, para a glória de Deus, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Primeira coisa que nos chama a atenção aqui: minha mentira. Ora, se no verso anterior, que vimos na última semana, Paulo vai questionar se a justiça de Deus se tornaria injusta pelo fato de trazer ira sobre nós, e ele faz isso por uma pergunta buscando um raciocínio humano, se seria justo Deus nos punir, derramar a sua ira no sentido de que Deus não aprova a nossa transgressão e aplica, portanto, a lei de causa e efeito em que colhemos aquilo que semeamos, mas tudo isso, bem sabemos, devidamente norteado pela sua misericórdia, porque senão nós não suportaríamos. Dentro desse entendimento, que Deus não é injusto, antes mantém a sua justiça, exatamente porque faz a distinção do bem e do mal. Se nesse 7º verso que estamos refletindo aqui, a conversa de Paulo começa com a ideia de que a minha mentira contribuiu para abundar, para engrandecer mais ainda a verdade de Deus, a questão não é olhar para um resultado que foi o engrandecimento, a glorificação de Deus, porque a sua verdade brilha diante da mentira. Mas é quem mentiu, por que mentiu e como corrigir essa rota. Por isso Paulo escreve a minha mentira. Paramos de olhar para fora, paramos de olhar para o outro e olho para mim. O que eu tenho falsificado em pensamentos, em palavras, em ações. Lembremos, retomando a lei, aquela mesma que o codificador Allan Kardec diz ser de todos os tempos e de todos os povos. O primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A declaração do codificador Allan Kardec vem ao encontro aqui ao 3º capítulo, esse 7º verso da Carta aos Romanos, porque pelo menos 3 dos chamados 10 mandamentos são infringidos quando a mentira se estabelece como uma forma pela qual eu tento me ocultar daquilo que devo realmente reeducar em minha alma. Vamos rever? Abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, das traduções bíblicas também nós encontramos no livro do Êxodo, do Decálogo. Mas aqui abrindo em O Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, ele vai transcrever esse mesmo Decálogo. E ao transcrever o Decálogo, ele vai apontar aqui para nós.
Terceiro mandamento. Segundos. O terceiro vai tratar sobre a santificação do dia de sábado. O segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Muitos de nós, ao mentir, usamos como avalista da nossa falsificação de pensamento, de palavra, o próprio Deus. Qual que é aquela expressão mesmo? Juro por Deus. Eu juro por Deus que isso é verdade. E às vezes nós estamos descaradamente mentindo. Segundo mandamento. Não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Portanto, é uma transgressão clara, evidente, que sim trará consequências na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Como diz o dito popular, a mentira, tem perna curta. Jesus, usando o simbolismo da época, diz que o pai da mentira é o diabo. O que é esse diabo? Simboliza o adversário, o opositor. Quer maior inimigo da tua consciência que este opositor? A mentira. Transgressão direta à lei de Deus. Para por aí? Não. Avançamos e alcançamos aqui o sexto mandamento. Ora, Emerson, mas o sexto mandamento não é aquele não cometereis adultério? O que adultério tem a ver com esse converso? Se eu ficar apenas, então, somente na letra, um significado imediato e contextualizá-lo apenas a partir de relacionamentos humanos, eu vou entender que, para adulterar, eu tenho, então, que me relacionar com uma outra pessoa que não foi com aquela com a qual eu me comprometi a ter um relacionamento monogâmico. É isto? Não só isto. E não é o Emerson que está dizendo. O que o próprio Jesus falou. Ele que dissera que não veio destruir a lei, essa mesma que estamos aqui nos remetendo para interpretar a passagem na Carta aos Romanos. Ele não viera destruir a lei, mas veio cumpri-la. Ao cumpri-la, Jesus usava duas expressões muito frequentemente. Além de exemplificar, viver, ensinar, Jesus remetia ao Antigo Testamento, às Escrituras, aos profetas, e anunciava assim: ouviste o que disseram os antigos. Está voltando às tradições, está voltando à primeira revelação. Aí retoma ele com a sua autoridade de Messias, de representante manifesto do pensamento de Deus, e afirmava: mas eu, em verdade, vos digo. Há um aperfeiçoamento da interpretação. Jesus deseja que nós vamos além para abarcar outras situações em que o mandamento também se aplica. E o que Jesus faz com relação a isso? Com relação especificamente a esse sexto mandamento do não cometereis adultério. Ele vai dizer: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Coração. Aquele a quem Jesus dizia, que Jesus falava, que era o centro
da consciência, não só da vitalidade do corpo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Não é o órgão a pulsar sangue para o organismo. Esse centro vital do entendimento, da razão, da forma de nos relacionar com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Cometeste adultério em teu coração é uma clara alusão à falsificação da lei divina, a qual eu transgrido de forma voluntária. Devemos caminhar para acrescentar, de forma também consciente, porque já fui alertado, porque já sei que isto desagrada ao meu Pai, ao Senhor de todas as coisas. Como posso eu estar com a consciência tranquila, se sei que sou um transgressor diante dele? Estou em falta. Preciso reconhecer. Preciso me arrepender. Mudar a minha mente. Mudar a minha atitude. Mudar o meu comportamento. Necessito tomar um novo rumo. Reparar o erro cometido. Regenerar a minha alma. Allan Kardec. No 6º item deste 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre a bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, vai tratar sobre essa passagem que acabei de mencionar em Mateus capítulo 5, dos versos 27 e 28, em que Jesus fala sobre o adultério, a falsificação, pecado em pensamento, em que, afinal, transgredimos a lei divina em nosso coração, em nossa consciência. Kardec vai fazer aqui uma breve menção. Escreve assim o codificador. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, no seu significado comum, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar, para indicar, para apontar o mal, o pecado e todo o mau pensamento. Aqui, Kardec interpretando a fala de Jesus, o ensino do Mestre, e aplicando, portanto, o decálogo para dizer: mentiu. Você usou, por vezes, o nome de Deus em vão. Transgrediu o 2º mandamento. Adulterou porque falsificou a lei divina no teu coração. Transgredir o 6º mandamento. E aí questionamos, né? Paramos por aí? Não. 8º mandamento. Vamos ser alertados sobre o quê? Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Muita atenção aqui. Porque às vezes nomeamos apenas como um comentário. Não só estou comentando. Mas você viu o que o fulano fez? Você viu o que ele disse? Está sabendo da última? Cuidado com a língua. O apóstolo Tiago já nos fala a respeito. Difícil de ser refreada.
temos que controlá-la. A chamada maledicência, que vai nos levar a calúnias, muitas vezes. Maledicência. Dicência de dizer, de falar. Falar o quê? Mal. O que é o mal mesmo? Segundo a orientação do Consolador Prometido, é tudo aquilo que não está conforme a lei de Deus. Se eu estou em falta diante da lei de justiça, amor e caridade, se as minhas más palavras, ao invés de testemunhar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é belo, as minhas más palavras, ao contrário, apontam para o desamor, para a injustiça, para a falta de empatia, para a ausência de benevolência, de indulgência, pela ausência do perdão. Sou um transgressor. Pior ainda, se eu fabrico a mentira, levanto falso testemunho. Esse é o sonoro não do decálogo. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Chico Xavier dizia isso, que ele preferia ser o ofendido do que o ofensor. No geral, a gente tem pouca tolerância, né, à ofensa. É claro que há um sentido humano em tudo isso. Eu queria, de certa forma, me defender, eu queria me proteger, eu querer me justificar diante de algo que eu sei que não é verdadeiro, que está sendo dito, que afeta a minha pessoa. Essa reação é legítima. Mas há uma forma mais sábia de lidar com isso. Rememorando o mesmo Chico, ele dizia assim: o bem que fizeres é teu advogado em toda parte. Porque o bem, amados, é inconfundível. Falamos do mal, tudo aquilo que está em desacordo, que não está conforme a lei divina, e o que é o bem, tudo aquilo que está conforme essa mesma lei. Tudo aquilo que se afiniza com ela. Acabamos de falar aqui de justiça, de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência e de perdão. Se é para esta pauta que se direciona pensamentos, palavras e ações, ainda que com as dificuldades evidentes que caracterizam espíritos imperfeitos como nós. Mas se esta é a minha busca, se este é o meu padrão de entendimento das coisas, se é nisto que eu procuro me instruir para viver essa experiência de acordo com o nosso referencial único, que é o mesmo Jesus, se é isto, eu não vou temer qualquer má palavra que seja direcionada ao meu respeito. Me defenderei se assim for necessário. Procurarei justificar quando for questionado. Mas, sobretudo, testemunharei com perseverança aqueles princípios, aqueles valores que são inalteráveis numa consciência já convertida à luz do Cristo. É isto que precisamos reafirmar com coragem todos os dias. Voltemos a Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 7. Mas se pela minha mentira
Abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, para a glória de Deus. Por que sou eu ainda julgado também como pecador? Paulo faz uma pergunta retórica. Como querendo colocar a que ponto chega essa espécie de dissimulação do entendimento. Perdoe, mas é isso, esse cinismo diante da vida. Por que sou eu julgado como pecador? Se a minha mentira resultou na glória de Deus, porque Ele mostra a verdade. O problema nunca foi com Deus. O problema é conosco. Se eu sou o promotor da falta, da ausência da verdade, se eu levanto falso testemunho, o problema está comigo. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso curar a minha mente, a minha boca, as minhas ações, porque eu não fui chamado a vir à Terra para ser um promotor da mentira. Jesus pede no seu Evangelho trabalhadores para a sua seara. Diz, quão poucos eles são. O trabalho é grande, o trabalho é imenso, e poucos são os ceareiros. Convite. Venha para a seara do Mestre, mas com a devida atenção, de que diante do mandamento que ele diz, se me amais, guardai os mandamentos. Se é um fato que a minha salvação, no sentido de oferta graciosa, misericordiosa de Deus, é uma destinação para todos nós, e portanto está definido pelo amor divino, não é menos verdade de que me regenerar, me tornar digno dessa mesma graça, dessa mesma misericórdia, para promover esse reencontro com Deus, do qual ele jamais se afastou. Eu dele me afasto. Para promover isso, eu preciso ser um anunciador daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. Sobre os profetas, ou profeta, questão 624 do Livro dos Espíritos, aquele caráter do verdadeiro profeta, os instrutores da equipe do Espírito de Verdade são muito claros. O profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e que podemos reconhecê-lo por palavras, mas também por ações. Deus não se vale da boca de um mentiroso para instruir, para ensinar a verdade. A escolha está diante de nós. O que temos e o que vamos promover na vida. Verdade ou mentira? Porque sim, permaneço pecador no sentido de um transgressor, de um desviado do alvo, que é a santidade de Deus, que deve ser expressa em nós. Não for o mesmo Cristo que nos ensinara a ser perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Na carta aos Hebreus, Paulo ainda vai anunciar também, sem santidade ninguém verá Deus. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Se é isso, meu amado, minha amada, se é isso que pulsa no teu coração, vamos juntos, na companhia do Cristo, beber dessa verdade única que é a sua presença. Pois ele próprio dissera, eu nasci, vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouçamos.
ouçamos a voz do Cristo no fundo da nossa alma, dos nossos corações. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 3º, verso de número 7, da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Nosso encontro sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Fica o convite nas redes sociais, seja a página do Facebook ou no canal do YouTube. Basta se inscrever, acionar o sino de notificações para receber as atividades semanais do NEP Verde Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.